organizado. E de maneira clara, a gente tem que aumentar as penas, acho que todo mundo concorda que as penas para o Brasil, especialmente para crime violento, são muito baixas. Nós temos também que acabar com as mamatas que existem no Código de Processo Penal e na Lei de Execuções Penais, que faz com que um bandido que vai preso, aí ele tem uma progressão e volta para a rua. Quando o bandido é reincidente também, nós temos que aumentar muito a pena. Por quê? Porque a maior parte dos crimes são cometidos sempre pelas mesmas pessoas. Quando você puxa a ficha de um criminoso que está roubando um carro, roubando um celular, aqui em Cascavel tem roubo de celular. As pessoas, por mais que seja uma cidade mais livre desse problema, aqui também tem. E quando você puxa a capivara do cara, o que você encontra? 3, 4 passagens. E é sempre isso, são as mesmas pessoas que cometem os mesmos crimes. O que a gente vai fazer? O cara apareceu, cometeu um crime, mão armada, falando em bom português, roubou teu celular, botou uma arma, apontou ela pra você, roubou teu celular, 10, 15 anos de cana sem progressão. Não vai ter ressocialização, não vai ter nada. E não é que ele te matou, ou não é que ele tirou você, ele só levou teu celular. Reincidiu, 40 anos de cana. Sem progressão, sem discussão. Vai ficar mofando na cadeia. Isso já vai alterar a dinâmica do criminoso, que ele vai pensar 10 mil vezes antes de cometer um crime. Só que agora a gente tem um outro problema no Brasil. A gente foi tão leniente, a gente deixou o problema se espalhar tanto que agora a gente tem as facções criminosas. São organizações paramilitares, terroristas, bilionárias. Elas controlam 23 milhões de brasileiros e partes importantes do território brasileiro. Para enfrentar elas, a gente vai fazer duas coisas. Uma é colocar alguma coisa que chama direito penal do inimigo. Foi uma teoria criada na Alemanha nos anos 80 por um professor chamado Günther Jacobs. Inclusive vai escrever para nossa revista esse professor. O que ele explica para quem está nos ouvindo é bem claro. Quem não aceita as regras e as leis do Estado brasileiro e comete regularmente crime não aceitando as nossas leis, essa pessoa tem que ser tratada como um status especial. Ele é um inimigo. É diferente, olha só, um cara, por exemplo, que um dia, sei lá, você brigou com alguém no trânsito, você foi lá e deu um soco no cara. Você tá errado, você vai ser punido, só que você vai ter seu direito de defesa, tudo certinho. Agora, um cara que pertence a uma facção que toma um território e quase que escraviza as pessoas que vão nesse território, ele não tem que ter o direito de defesa que você tem. Você é um cidadão, ele é um inimigo. O inimigo, que é um membro de uma facção criminosa, a lei para ele tem que ser muito dura e muito rápida. E ele tem que ser buscado, preso, colocado na cadeia muito rápido. E essa facção criminosa tem que deixar de existir. Quem tem símbolo, por exemplo, uma tatuagem da facção, quem bota uma bandeira, quem coloca símbolo nas redes sociais, quem canta música disso tem que ser preso. Ponto. É uma guerra. É igual o Israel permitir que, sei lá, o Hamas faça um show de funk do Hamas em Tel Aviv. Ninguém vai aceitar uma coisa dessas. E não tem que aceitar mesmo. Então, a lei vai pegar esse tipo de gente, inclusive os colaboradores. E terceira coisa, decretar o estado de defesa. No primeiro dia, eu vendo o presidente da República, eu vou botar o Brasil em estado de defesa e eu vou entrar nas favelas. E o estado de defesa permite que a gente, inclusive na casa das pessoas, que é onde os criminosos se escondem, vamos capturar criminoso por criminoso, liderança por liderança. Se reagir, vai tomar tiro. Se não reagir, vai ficar na cadeia pro resto da vida. E aí, em um ano, eu corto meu braço fora, eu faço aqui. Se a gente não faz o índice de mortalidade, a taxa de homicídio no Brasil, que hoje é de 22 a cada 100 mil habitantes, cair para menos de 8 a cada 100 mil habitantes, já no primeiro ano. A gente faz uma revolução. O número de assaltos despencar no Brasil. E aí as pessoas começarem a respirar e não precisar colocar isso filme no carro, esconder o celular, botar grade até na janela de casa. Toda casa hoje no Brasil tem muro. Você começa a ter um país mais livre. Não posso também deixar de perguntar para você, Renan, as suas considerações sobre o crédito ou descrédito das nossas instituições. Nos últimos anos, muito do comportamento tanto da classe política e da classe judiciária, tem sido bastante questionada. E nos últimos meses, diante dos gravíssimos escândalos, inclusive envolvendo nomes tanto da classe política, mas também do Poder Judiciário, isso tem feito com que a população, claro, observe isso até buscando alguma forma de tentar pensar um Brasil que seja diferente disso. E aí eu pergunto para o pré-candidato à República, Renan Santos, sobre os recentes escândalos e sobre a questão, o posicionamento do Poder Judiciário. A conduta de Alexandre de Moraes e de outros ministros, eles devem estar lá, devem continuar lá, cumprindo suas funções, cumprindo as suas posições, ou no entendimento do Renan, devem ser retirados,